Vamos iniciar um ciclo de aulas que tem a ver com a aplicação das metodologias qualitativas. Neste conteúdo, iremos abordar as questões que se prendem com a observação, bem como as questões que se prendem com o focus group. A observação é uma técnica extraordinariamente importante quando pretendemos analisar o comportamento dos consumidores e a sua relação com o consumo. Se quisermos, indo buscar a informação ao dicionário da língua portuguesa, temos um conjunto muito alargado de sinónimos para a palavra observação. Na verdade, aquilo que nos interessa é a consideração atenta de um facto para o conhecer melhor. É exame. É isso que vamos fazer. Enquadrar a observação na perspectiva da consideração atenta dos factos para os conhecermos melhor. E neste sentido, a investigação pode ser vista também como um momento preliminar da investigação científica. Vamos tentar aqui ver alguns dos cuidados que temos que ter quando observamos. Neste primeiro exercício, gostava que observássemos a figura que estou a projetar e que contassem os pontos negros. Já contaram? Voltem a olhar e contem, por favor. Na verdade, não existem pontos negros nesta imagem. E aqui? Será que estas linhas são paralelas ou serão tortas? Na verdade, as linhas são paralelas, embora, quando observamos, nos parecem tortas. Então, preparem-se agora para ver uma espiral. Todos conseguem ver a espiral? Ou melhor, conseguem ver vários círculos, provavelmente. E agora um rosto de perfil. Viram o rosto de perfil? E a palavra liar? Deixem-me mostrar-vos um filme do qual gosto particularmente e que nos dá a ideia de um conjunto de aspectos muito relevantes em relação ao processo de observação.
Este é um belíssimo exemplo da forma como a análise que fazemos do que nos envolve pode efetivamente impactar na forma como descrevemos o que está à nossa volta. E, portanto, para além de todos os outros exemplos que vos mostrei, temos aqui mais um exemplo da forma como a percepção é subjetiva e, portanto, a forma como, ao observarmos, contaminamos a realidade com as nossas perspectivas do próprio processo observacional. Assim, tenho que vos dizer que a observação é perigosa. Ela constitui, no entanto, uma das formas mais relevantes para se chegar ao conhecimento científico. Haverá necessidade de termos cuidados adicionais com os processos observacionais, de forma a garantir que chegamos ao conhecimento científico com objetividade. Então, quando nós pensamos na observação no contexto dos estudos de mercado, estamos a falar do registro, de forma sistemática, dos padrões de comportamento das pessoas, objetos e eventos para obter informações sobre fenómenos de interesse. E quem refere esta definição é Malhotra. Estando aqui presentes algumas ideias fundamentais. E a primeira delas tem a ver com o facto de termos que registar os padrões de comportamento sem comunicar com as pessoas. Eventualmente, noutras circunstâncias, veremos que a observação pode ser participante e, portanto, podemos ter uma lógica de maior comunicação com as pessoas. E é importante que acreditemos no que vemos e não façamos assunções a propósito do que vemos. Então, quando observamos, os nossos processos estão centrados no momento, no aqui e agora. A observação tem de ser sempre contextualizada. Eu observo o comportamento do consumidor num supermercado, numa segunda-feira, às 10 da manhã. E este contexto dar-me-á pistas que são diferentes de efetuar esta observação num domingo à tarde, no mesmo ponto de venda. Aquilo que nós pretendemos obter são amostras do comportamento e não sinais do comportamento. Ou seja, queremos elementos observáveis, concretos e mensuráveis e não elementos que estejam sujeitos a processos de interpretação. E nós podemos ter N situações onde temos as pessoas a observar as pessoas, podemos ter pessoas a observar fenómenos e podemos ter, e cada vez temos mais, o papel das máquinas, dos equipamentos tecnológicos que nos podem seguramente auxiliar no processo de recolha de dados sobre o comportamento dos consumidores. Então, o que é que pode ser observado? Podemos observar ações físicas, por exemplo, os padrões de comportamento de compra. Podemos observar comportamentos expressivos, por exemplo, as expressões faciais, o comportamento verbal, nas conversas telefónicas ao nível do telemarketing é extremamente importante, os padrões temporais de comportamento, por exemplo, também muito frequentemente analisado o tempo que eu gasto nas compras online, que locais dos sites visito, etc., e as relações espaciais e locais, o número de veículos que se movem através de uma sequência de semáforos ou o movimento das pessoas num parque temático, entre muitos outros. Estes são aspectos que nós podemos observar. Não poderemos nunca observar fenómenos cognitivos. Não poderemos observar atitudes, preferências, crenças ou fenómenos emocionais como sentimentos e emoções. As informações necessárias têm de ser observáveis. E isto significa que queremos apenas observar comportamentos que sejam repetitivos, frequentes, de curta duração. Por exemplo, o processo de tomada de decisão da compra de uma casa não é viável. Eu quero observar aspectos que sejam de mais curta duração, de mais curta análise. Posso observar o comportamento do consumidor num processo de escolha de cereais num ponto de venda. Isto é perfeitamente observável. Em termos de processo observacional, há três grandes grupos de observação, três grandes tipologias de observação. A primeira delas é designada de observação estruturada versus observação não estruturada. Na observação estruturada, o pesquisador define de forma muito rigorosa e objetiva os comportamentos que quer observar e os métodos através dos quais fará a observação. Na observação não estruturada, todos os fenómenos são relevantes, não há detalhes especificados a priori. Ou seja, eu vou para o terreno e vou recolher toda a informação que considerar pertinente.
A observação pode ser também participante ou não participante. À observação não participante chamamos observação disfarçada. No primeiro caso, da observação não participante, como podem ver, os indivíduos não sabem que estão a ser observados. Na observação participante, os indivíduos sabem que estão a ser observados e interagem com o observador. Finalmente, a observação pode ser natural, que é a observação do comportamento no ambiente natural, ou planeada, que é uma observação efetuada num ambiente artificial. Em termos de grandes características, a observação tem de ser sistemática, isto é, ela tem de ocorrer em intervalos de tempo que sejam prolongados, tem de ser explícita, temos de tomar notas lógicas do que estamos a observar, metódica, isto é, eu tenho que definir quando, como vou observar. É evidente que num processo observacional, se estou a lidar com pessoas, posso ter de tomar decisões e posso ter de improvisar. Tem de ser observacional, isto é, o observador tem de ser capaz de fazer uma perspectiva lata, alargada de todo o processo. Deve ser capaz de parafrasear, ou seja, de colocar por palavras suas aquilo que está a ver. E, finalmente, de tomar nota das interações e interdependências no local do consumidor, das características do contexto, etc. Em termos de vantagens, há um conjunto muito alargado de vantagens relativas aos processos observacionais que têm a ver, sobretudo, com o facto de estarmos no contexto e compreendermos o comportamento das pessoas, aquilo que é visível em contexto. E tem como desvantagem, obviamente, o facto de estar limitado aos comportamentos e de termos que ter particular cuidado com a interpretação da informação, sendo claro que não é possível generalizar dados. Há alguns exemplos muito interessantes em termos da aplicação da observação e um deles é o cliente mistério, que muitos de vocês com certeza conhecem. E nós podemos ter dados observáveis sobre uma loja, sobre um ponto de venda, sobre um atendimento presencial ou telefónico. Há vários níveis. O nível do telefonema, em que a interação interpessoal é apenas com o interface telefónico. Podem existir pequenas compras com nenhuma ou pequena interação. Posso iniciar um script, ter uma história para contar e querer criar um cenário em contexto de loja. E, num contexto mais estruturado, o cliente mistério pode exigir uma capacidade de comunicação e conhecimento do produto muitíssimo alargada, por exemplo, no caso da banca. Em qualquer circunstância, repito, em qualquer circunstância, é absolutamente fundamental, absolutamente determinante que tenhamos um guião para podermos avaliar. Um guião que tem de ser objetivo, que tem de ter associado um conjunto de indicadores. Se eu estou a avaliar a relação interpessoal, eu tenho de ter descrito todos os indicadores que quero avaliar e a grelha de notação, ou seja, como é que eu vou avaliar cada um deles. Por exemplo, fui saudado à entrada na loja. Isto pode ser sim ou não. Houve interação verbal logo que entrei na loja. Sim ou não. Mas poderá haver outras circunstâncias em que temos que ter níveis mais complexos de análise e isto tem de estar descrito a priori para que no final possamos avaliar de forma clara e objetiva.